Olá, estudantes. Nós vamos entrar aí na nossa aula prática da segunda semana, falando do LM 317, tá? A gente vai fazer uma simulação de uma fonte de alimentação LM 317. Então, quando você está numa bancada, né, de manutenção, você precisa aí de uma fonte de alimentação para fornecer energia para os circuitos e protótipos que você quer testar. E geralmente você quer usar uma fonte, né, entrando no 127, né, da tomada, e aí você quer transformar para 5 volts, para 9 volts, dependendo aí do que você quer utilizar. E você consegue criar essa fonte você mesmo em casa, até comprando alguns equipamentos aí, né, equipamento não, né, mais umas resistores, capacitores e o LM317 aí numa loja de eletrônicos na sua cidade. Ou pedir pela internet também. Então a gente vai implementar um regulador de tensão ajustável, né? O que quer dizer isso? Você vai ter um botãozinho ali que alterando o valor da resistência, né? Tá vendo aqui esse daqui? Ele é um resistor, só que você tem um botãozinho que você vai mudando e ele vai aumentando ou diminuindo a tensão, né, na saída. Ele vai entrar 127, mas na saída você consegue alterar para o seu uso aí. Então a gente vai tentar implementá-lo aí na parte de simulação. Então, aqui no nosso teste, a gente tem aqui um diagrama, né, em blocos de uma fonte de alimentação CC, onde eu tenho a entrada da rede elétrica. Vai ter um transformador, retificador, filtro e regulador. Em cada bloquinho aí nesse diagrama tem diferentes etapas, né, que são realizadas aí para você alcançar a carga final. Então, a rede elétrica é a primeira etapa para promover a alimentação elétrica da fonte. Então, a corrente elétrica, neste ponto, é alternada e não é adequada para alimentar os circuitos e protótipos de corrente contínua. E ainda você possui níveis elevados de tensão, geralmente 127 ou 220 em 60 Hz, aí, dependendo da região, né, da cidade aí que você atua. A gente tem um transformador, que é a tensão alternada é abaixada, ou seja, o valor máximo dessa tensão aí é reduzida a um nível adequado para ser retificado. Aí tem um retificador, onde a tensão alternada é convertida em tensão de corrente contínua pulsante por meio do uso de diodos retificadores. Então, a tensão da corrente contínua possui um valor médio, ainda inadequada para alimentar os protótipos, né, que saem aqui, que você vai usar na carga. Depois tem o filtro, nessa etapa aí, que a ondulação da tensão da corrente contínua pulsante será suavizada, ou seja, a tensão vai se aproximar ao máximo de um sinal de tensão contínuo, mas essa tensão é oscilante, dependente da variação da carga de saída aí. Aí tem o regulador, onde a tensão que foi filtrada e que se aproxima de um sinal de corrente contínua será regulada. Então, quer dizer que há todo um circuito aí responsável por manter essa tensão de corrente contínua em um valor pré-ajustável aí, dependendo de variação de carga na saída, né? Então, para regular a tensão de corrente contínua, tem aí desde circuitos discretos com transistores até circuitos integrados aí dedicados a essa função. No nosso caso, para fazer essa regulação, a gente vai usar o LM317, tá? A última etapa aqui é a carga, onde representa outro dispositivo que é ou está sendo alimentado por essa fonte. Então, cada fonte de alimentação possui valores máximos e mínimos de carga, que pode ser conectada à saída aqui, ok? Então, essa etapa aqui, dessa figura 1, resume as etapas de uma fonte de alimentação de corrente contínua. Então, devemos prover proteção à fonte, como fusíveis, circuitos de limitação de corrente e temperatura. Vamos verificar aqui embaixo. A gente tem algumas características do LM317.
Então, com o entendimento das etapas, o LM317 é dedicado a operar como regulador ajustável de tensão. Então, primeiramente, vocês podem dar uma lida nesse datasheet encontrado no Google dele. Mas as principais características são: a faixa de tensão que ele trabalha é de 1,2 a 37 volts, a máxima corrente de saída dele é 1,5 amperes e tem um limitador de corrente. E tem uma proteção térmica integrante. Então, com as características, né, desse circuito integrado, então ele possui uns bons requisitos aí para uma fonte de alimentação regulada e ajustável. Nesse datasheet também você vai encontrar várias aplicações com LM317, tá? Como, por exemplo, operar como fonte de corrente e carregador de baterias. Então, você pode consultar o fabricante para verificar essas outras aplicações. Então, aqui na figura 2, a gente vai encontrar o circuito adotado aí pelo fabricante. Eu coloquei. Então, aí tem diversos componentes que devem ser inseridos juntamente com o regulador, né? Esses componentes são capacitores. Aqui no capacitor 1, né? O 2 vai ser um capacitor de estabilização do divisor de tensão. O capacitor 3 vai ser o capacitor para melhorar a resposta transitória do circuito. Diodo 1 e diodo 2, aqui, para proteger o circuito, né, de curtos-circuitos. O resistor 1 aqui, ele vai ser um divisor de tensão. O potenciômetro, que é um tipo de resistor, né, ele vai ajustar a tensão desse divisor aqui. E o resistor 2 é para garantir a circulação de corrente mínima aí, tá? Compreendido o circuito de regulador de tensão, né? A gente vai ver as características da fonte, né? Então, o projeto, né, que a gente vai usar aí, a gente vai usar uma fonte primária de 127, né, uma entrada aqui, ou 220, no nosso caso lá eu vou usar 127 na simulação. A tensão final aqui vai ser de 12 positivo volts a 12 negativos, ok? Aqui a gente tem o projetinho. Esse vai ser, né? A gente viu as informações do transformador e o circuito, né? Que a gente viu acima. Então, aqui é o nosso projeto de fonte de alimentação. A princípio, lá no nosso simulador não tem essa primeira parte aqui, que a gente falou lá no bloco acima, que é o transformador, né? Então, a gente vai colocar direto na entrada de 127, aqui, tá? Direto nos diodos aí. Então, os materiais necessários aí para a gente construir lá na parte prática. A gente vai ter uma entrada, né? Em vez de usar o transformador, já vamos entrar com 127 direto. A gente vai usar 6 diodos, retificadores. Um capacitor aqui, o C1 aqui, ele vai ter o valor de 4.700 microfahrenheit. O capacitor 2 de 100 nanofahrenheit. O resistor 1, ele vai ser no valor de 1,5 kΩ. O LED 1 aqui, a gente vai ter um LED para indicar aqui a ligação, se ele vai estar ativo ou não essa linha. O LM317, que é o nosso regulador de tensão. O potenciômetro aqui, tá? O resistor 2, um valor de 240 ohms. Capacitor 3, 10 microfahrenheit. Capacitor 4 vai ser 22 microfahrenheit. E aqui vai ser nossa saída. Na saída eu vou colocar uma lâmpada lá. Se você quiser comprar esses, depois de fazer o teste, né? Você pode comprar, fazer a montagem aí, ó, tá vendo? Então, tem o protoboard. O transformador aqui tem que ter para pôr no protoboard, porque senão ele estoura, né? Então,
Esses equipamentos vocês encontram na internet, com esses valores é só comprar igual. Então tem que ter a placa aqui de protoboard e os capacitores, diodos, né? Então você consegue encontrar aí na internet para compra. Vocês vão entrar no multisim.com. Eu já criei o meu. Depois de criar o seu usuário, é só vir em criar circuito. E aqui é a nossa área de trabalho, tá? Nessa parte de cima aqui você consegue salvar o seu arquivo. Então eu vou salvar o meu, né, como LM317. Pode salvar o seu e você pode descrever, né, aula de eletrônica analógica 2. Pública ou privada, né? Pública, eu vou compartilhar o meu com vocês, tá? Vou mandar o link depois. Você consegue enviar aí, exportar para alguém aí. Aqui é nossos componentes, então aqui é onde eu faço a análise do circuito. Eu posso medir a voltagem, a corrente. É como se eu tivesse aí um multímetro aqui. Consigo escrever um texto, né? Você pode pôr aqui o seu nome, né? E deixar aí. Ou alguma anotação. Aqui é o aterramento. Aqui é a parte de alimentação do circuito. Aqui eu tenho resistor, capacitor, potenciômetro que a gente vai usar e outros que por enquanto a gente não vai usar. Alguns circuitos analógicos aqui. Temos o diodo, LED nessa aba aqui. Transistor, lâmpadas e LED nesse outro. Aqui são botões, tá? Switches. Blocos modeladores nós temos. Parte eletromecânica, as portas end-OR também temos aqui, mas nós não vamos usar. O nosso regulador aqui, que é o LM317. E só. Então vamos iniciar. Vamos colocar a nossa tensão de entrada. Aqui para mudar é só clicar em cima da numeração que você quer. Clica 2 vezes e aqui também tem. Então você pode digitar 127. E ele já muda lá. Ok? Vou colocar diodos. Quero 4, então você vem nesse botão aqui, ó, ele duplica, tá? A posição é importante, pessoal. Por quê? Ele vai... O diodo, ele vai permitir que a corrente circule, né? Aqui no nosso circuito. Num sentido só. Então, ele que influencia se a corrente vai para lá, para a direita, para a esquerda, então ele que vai fazer. Então, isso é importante. Ele tem lado, então, nossos diodos. O diodo 1 vai ser apontado para cima. O diodo 2 aqui vai ser embaixo dele, aponta para baixo. O diodo 3 vai apontar para baixo. Ok? Pode pôr pertinho se vocês quiserem, para ficar melhor aí. Que vai aumentar a quantidade de componentes, tá? O diodo 4 aponta para cima, ok? Depois eu tenho mais 2 capacitores, vem aqui nessa parte de resistor. 1, 2. O diodo não tem lado, tá? Então você pode pôr de qualquer lado. Então, o primeiro diodo tem valor, o capacitor, né? O diodo não tem valor, os capacitores têm valores. O primeiro capacitor é 4.700 Fahrenheit. O segundo aqui, clica 2 vezes, você vai digitar 100 nano, 100 N, e ele já fica lá, o valor. Vou precisar de um resistor, ele também não tem lado, tá? Nesse caso, vai ser 1,5 kg. É 1,5. Dá Enter, ele já transforma, tá vendo? Aí um diodo, eu quero, aqui em diodos LED, aqui ó. Eu quero um LED. Aí eu vou pegar o meu LM317, que é aqui, ó, em Power, regulador. Coloco aqui em cima. Vou precisar do meu potenciômetro, que fica aqui em resistor, potenciômetro, de 5K, tá?
Vou precisar de um resistor aqui em cima e de outro capacitor embaixo do resistor aqui. O resistor de cima, vamos alterar o valor, vai ser 0,8K. O capacitor, um valor de 10 micro. Então vai ser, já tem um micro ali que é o U, né? 10U. Se você apagar esse aqui, é só colocar o U do teclado. 10 micro, que é o símbolo do micro, tá? Outro diodo do lado do resistor, apontando para cima. Um outro capacitor aqui embaixo, no valor de 22 micro. Só apaga um. Aí. Eu vou pôr uma lâmpada para acender na saída aqui. Agora a gente vai fazer as nossas ligações. Precisa de mais um diodo, na verdade, aqui em cima do LM317. Para direcionar a nossa corrente. Vamos fazer as ligações agora. Tá vendo que ele, quando você põe em cima do componente, ele parece um carretel de linha. Então, você clica nele e vai arrastar a linha. Então, aqui da nossa fonte para o primeiro diodo. Diodo 3 com diodo 1, vai ligar. O diodo 1 com diodo 2. O diodo 3 com o diodo 4. Se quiser apagar, ele aparece um X, é só clicar no X ele apaga a linha. O aterramento aqui, né, o negativo, né? Depois a gente vai aterrar, na verdade. Então, ele vai ligar nesse diodo e o diodo 4 com o diodo 2. Pronto. O capacitor 1 no meio do diodo 3 e 4. E aqui o outro lado do capacitor no meio do diodo 1 e 2. O capacitor 2 com o capacitor 1. Aqui outro lado, embaixo do capacitor 1. O resistor 1 com LED entre eles, tá? Esse resistor 1 aqui junto com o capacitor 1 e 2, pode ser, né? O LED aqui na parte de baixo, capacitor 2. O ADJ aqui do LM317 com o potenciômetro. Esse aqui é como se fosse o botão do potenciômetro. Opa. Ele vai aqui também, tá? Que ele influencia. E a saída do potenciômetro na parte de baixo do LED aqui também. Esse diodo aqui, D6, no VIN, ou aqui no resistor, tanto faz, porque o VIN vai aqui também. Essa Vout vai aqui no diodo 6, o resistor 3 vai no Vout também. O diodo vai no R3 aqui na linha de cima. O capacitor 3 com o resistor 3 entre eles. Se você não gostar da sua linha, você apaga aí, tá? Capacitor 3 com o potenciômetro. Capacitor 4 com o diodo 5. Capacitor 4, aqui é o outro lado, no capacitor 3. E aí eu vou ligar minha lâmpada. A lâmpada é só para verificar se está funcionando a saída do circuito, está chegando a carga nele. Minha lâmpada vai até 24 volts, eu vou alterar o valor dela, tá 12 ali, tá? Clica duas vezes na lâmpada, ó, tá 12, eu vou pôr 24. E aí eu vou pôr
eu quero colocar aqui um aterramento embaixo, tá vendo? E eu vou medir aqui a minha tensão de saída. Vem aqui na voltagem, coloco ele em cima da linha, que ele vai ler ali para mim. E aí, para simular é aqui nesse Run Simulation. Então, ele está saindo 1.7 volts, né? Aí, vamos mexer aqui no resistor para a gente ver o valor que ele vai. Faltou uma ligação aqui, ó. Desse diodo não vai no capacitor 4, não. O capacitor 4 vai lá em cima, senão vai influenciar na corrente, por isso que ele está abaixo. Esse diodo aqui, o 5, ele vai aqui no ADJ, ele vai aqui no resistor e no ADJ. Acho que agora está certo. Então, esse capacitor, ele vai aqui em cima e embaixo, tá? Conferir. Isso, agora tá certo. Então, a 100%, ele vai chegar a 12 volts mais ou menos. E a lâmpada tá brilhando bastante. E aí, você vai mudando o resistor, né? Lá, tá vendo que ele muda a setinha dele? Aqui, ó, fica de olho. Então, quando passando nenhuma resistência, então ele foi para 1.6 volts. Se eu manto para 100%, que é 5 kΩ essa resistência desse potenciômetro, ele vai para 12. Então, se você quer uma fonte de 12, você tem que colocar 5K. Se você quer 5 volts na saída, você vai mexendo nesse potenciômetro, ó. Para sair mais ou menos 5, tem que estar aí em torno de 32%, né? 32% de 5K vai dar 1.6 quiloohms. Quiloohms, tá certo. Ok? Então, esse é o nosso circuito. Eu vou tentar compartilhar com vocês. Mas vocês conseguem, né, dando pausa aí, verificar todos os equipamentos. Qualquer coisa, tirem dúvida. Obrigada. E para dar stop, né? Clica aqui em stop. E para salvar é aqui, nessa parte de cima do lado esquerdo. Se você quiser exportar o esquema, no caso eu vou exportar minha imagem para vocês, então vocês conseguem utilizar aqui.